Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Na paz? O Odenir Filho, professor dessa matéria linda, fantástica, que é o nosso querido e amado SUS. Estão tomando aquela dose diária de SUS? Então, vamos hoje trabalhar uma questão sobre a FUNCAB. FUNCAB. Vamos à questão? Vamos. A descentralização político-administrativa. Isso é muito interessante, gente. A descentralização político-administrativa deve. Descentralização deve o quê? Letra A. Dar ênfase aos estados. B. Ter direção única em cada esfera de governo. Concentrar os recursos financeiros. D. Possibilitar um maior controle da União. E a letra E. Impedir o aumento do controle municipal. Descentralização. O que você entende, por descentralização? Lembrando você, antes de nós viajarmos pelas opções, analisando o contexto, lembrando você, descentralização é um princípio organizativo do SUS. Temos regionalização, hierarquização, descentralização e a participação social. Princípios organizativos. Alguns autores consideram a complementariedade do setor privado como um princípio organizativo. Como assim complementariedade? É aquele assunto. A iniciativa privada poderá atuar no SUS de forma complementar, tá? Então, só fazendo essa ressalva para vocês. Sendo assim, descentralização é uma redistribuição de responsabilidades entre todas as esferas de governo, entre todos os entes federados, entre todos os entes federativos. Isso que eu acabei de falar para você são termos equivalentes. Esfera de governo, entes federativos, entes federados. Então, houve uma redistribuição de responsabilidades entre todas as esferas de governo. A pergunta fala o seguinte: a descentralização político-administrativa deve fazer o quê? Vamos à análise. Observe o que está aparecendo aí para você. Assunto da Lei 8.080/90, artigo 7, sétimo artigo. Esse artigo aqui, sétimo, é um artigo mega, super, hiper importante. No contexto da 8.080, são muito mais do que 55 artigos na 8.080. Esse artigo é um dos assuntos que mais cai em prova. Muito. E a descentralização está lá, inserida no artigo 7. Tá legal? Aldenir, eu vi alguma coisa sobre isto na Constituição Federal. Exatamente. Maravilhosa a sua observação. Também está presente na Constituição Federal de 1988, artigo 198. Lá também foi colocado para nós a descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Sim, no artigo 98. E o que está aparecendo na sua tela? Artigo 7. Princípios do SUS. Aqui. A nona competência, a nona responsabilidade, o nono princípio do SUS. Descentralização político-administrativa com direção única. Eu chamo muito a sua atenção para isto. A direção no SUS sempre será única. Jamais a direção no SUS será descentralizada.
Eu te falo, nunca foi, nunca será descentralizada. Sempre única. Por que eu estou falando isto? Porque algumas pessoas confundem. Eu pergunto isso. Como é que é a direção no SUS? E algumas pessoas falam, Odenir, é descentralizada. Não. Ela é única em cada esfera de governo. Direção única é um comando único. Vou escrever aqui para você, ó. Direção única é um comando único. Então, a direção única, deixa eu me estender só um pouquinho aqui, ó. A direção única na esfera federal, me acompanha aqui, preste atenção aqui. A direção única na esfera federal é o Ministério da Saúde. Direção única nos estados, Distrito Federal, nos municípios, a direção única será, vou abreviar, tá bom? Das secretarias de saúde ou órgãos equivalentes. Então, Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria Municipal da Saúde, direção única. Então, vou repetir. Você leu, direção única é um comando único, certo? Então, voltando aqui ao 9º princípio, lá no artigo 7º. Descentralização político-administrativa com direção, pode falar junto comigo, direção única. Isso aí, tem que massificar. Não tem jeito, o SUS é assim. É bater, 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 massificar, massificar direto. Em cada esfera de governo. Com ênfase para os municípios. ênfase na descentralização para os municípios. Municípios, não para os estados, não para a esfera federal, sempre para os municípios. Até alguns alunos me perguntam, Odenir, poxa, eu pensei que a direção única fosse entre todas as esferas de governo. E pensou certo. Exatamente. Só que terá um destaque para qual esfera de governo que foi aqui citada? Para os municípios. Certo? Excelente. E regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Está escrito aí. Tá certo? Muito bom. Falado isto, analisada a questão, vamos respondê-la. A descentralização político-administrativa deve, letra A, dar ênfase aos estados? Não, né? Para os? Exatamente. Para os municípios. Então, o que a gente faz com a letra A? Fora. A letra B. Ter direção única, sempre única, em cada esfera de governo. Bonitinha essa, né? Eu diria que ela é muito interessante, essa letra B. Mas vamos a C. Concentrar os recursos financeiros. Nós lemos isso ali na nossa análise? Não. Então, ela é fora. A letra D, possibilitar um maior controle da União. Isso? Também não. Fora. E a letra E? Impedir o aumento do controle municipal. Também não. Fora. Sobrou, então, a letra? Perfeito. A letra B. B de bola. B de bom. De muito bom. Ter direção única em cada esfera de governo. Opção correta, B. E aí, gostou da questão? Então, acertarei essa questão na prova, sob pressão? Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até a próxima, hein?